E aí, Lucas, tudo bem? Fala pra gente aí um pouquinho da sua matéria, qual que é o tema e o intuito que você fez para escrevê-la. Fala, João. Bom, a minha matéria é o uso patológico da internet e o intuito dela é mostrar a diferença do mundo real e do virtual. Como que o excesso das pessoas no mundo virtual acaba afetando o mundo real delas. Por exemplo, tato com amigos, namorados, parentes, e como que, por exemplo, elas não possuem hábitos rotineiros no contato real, porque elas acabam excedendo no virtual. E isso acaba gerando algumas doenças, que são as patologias desse uso excessivo, que são, por exemplo, como ansiedade, depressão e até fobia social. E aí, Bia, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho da sua matéria e qual que foi o intuito que você pensou para escrevê-la. Então, a minha matéria é sobre o marketing de relacionamento e como as tecnologias e as redes sociais afetam ele. Porque hoje em dia a relação entre o cliente e a empresa ou o produto estão muito mais intensificadas e é muito mais fácil essa interação, e tudo por causa das redes sociais. E aí, Álvaro, tudo bom? Fala um pouquinho pra gente da sua matéria e do intuito dela. Minha matéria, eu falo sobre a questão do fandom, né? Como a internet possibilitou pessoas que gostam de um determinado assunto, sei lá, vamos pegar por exemplo Star Wars, e se reúnem, né? Que eu citei o exemplo na minha matéria, pessoas que descobrem comunidades no Facebook, na internet em geral, e se conhecem. E aí, Tainá, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho da sua matéria aí, qual que é o tema dela e qual que foi o intuito que você fez para escrevê-la. Então, a minha matéria fala sobre a modificação dos grupos com a ascensão da tecnologia e que agora as pessoas elas participam de grupos, se apoiam, dão ajuda tanto financeira como psicológica e tudo mais, mesmo sem conhecer umas às outras. E aí, o intuito da matéria é saber se isso daí é uma coisa positiva ou negativa. E aí, Rodrigo, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho da sua matéria, do seu tema aí e do seu intuito. Então, dos meus 12 até os 18 anos eu jogava muito online, eu gostava bastante e como eu fui um cara muito desocupado a minha vida inteira, eu sempre ficava online vendo streaming de cara jogando pra ver como é que se passava de, sei lá, de alguma fase e tal. E aí eu conheci alguns caras e eu resolvi fazer essa matéria, porque eu tinha um certo grau de conhecimento sobre o assunto. E aí, Diane, tudo bem? Fala um pouquinho da sua matéria e do intuito dela, por favor. Então, a minha matéria ela fala um pouquinho sobre os discursos de ódio nas redes sociais e como isso tem aumentado com o advento da tecnologia. Eu tentei pegar casos tanto aqui no Brasil, no impeachment da Dilma, quanto no caso do Trump, porque é uma pessoa bem polêmica, ele tem coisas muito polêmicas no Twitter, então eu tentei abordar mais isso. E eu quis falar sobre esse tema porque na época eu tinha visto sobre o Trump, e eu fiquei refletindo como que isso afetava na vida das pessoas e se eu mesma já tinha cometido algum discurso e eu não me atentei. Então eu quis abordar sobre isso e ficou uma coisa bem legal, foi bem produtiva e espero que a galera goste de ler. E aí, Lucas, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho do seu tema e o intuito da sua matéria. Bom, a matéria foi explorando a questão da tecnologia na produção musical. Entrevistei um produtor musical e um DJ para saber o que mudou nesses últimos anos com a entrada da tecnologia na música e também explorando um pouco mais sobre a música eletrônica. E aí, Clara, tudo bem? Fala pra gente um pouquinho do seu tema e do intuito da matéria, por favor. Oi, Edu, tudo bem? Então, minha matéria é literatura e internet. Eu escolhi porque eu gosto muito de ler e eu moro com um professor de literatura e eu também entrevistei o Eu Me Chamo Antônio, e eu gosto bastante do livro dele, então ele me respondeu e foi muito legal a interatividade entre a gente. E eu acho que é mais ou menos por isso, porque eu gosto muito da literatura mesmo e relacionar ela com a tecnologia foi bem interessante, porque teve vários aspectos que eu não conhecia e tal. E aí, Anderson, tudo bem? Fala um pouquinho pra gente do seu tema e o intuito da sua matéria, por favor. Então, a minha matéria ela é sobre alimentação e como a tecnologia vem mudando a alimentação do brasileiro como um todo. Mas não a forma como o que ele vai comer, né? Não a parte de nutrição mesmo, mas a parte das relações interpessoais no sentar à mesa. Então,
o que vem mudando com as pessoas que deixam de conversar, por exemplo, numa mesa para mexer no celular, o que isso impacta na vida das pessoas. E o intuito é exatamente esse, até por ter exemplos claros, né, não só família e tudo, a gente vê que as pessoas estão deixando um pouco de se relacionar entre si para mexer mais no celular e está perdendo um pouco desse vínculo até mesmo familiar. Então a ideia era essa, porque eu acho que é um assunto que impacta na vida de muitas pessoas, né, que tem uma relevância social muito grande, que eu acho que para mim é o sentido do jornalismo, o sentido de se fazer uma matéria, tem que ter relevância, e acho que era importante vir à tona isso aí. E aí, Clarissa, tudo bom? Fala um pouquinho da sua matéria, do intuito dela e qual o tema. Bom, gente, a minha matéria é sobre como a tecnologia influenciou a maneira de você estudar, de você adquirir conhecimento. Então eu entrevisto algumas pessoas que estudaram principalmente para vestibular, sozinhos em casa com a ajuda da internet. E eu também falo sobre uma faculdade que agora é o Instituto Singularidades, que está proporcionando essa conexão do aprendizado com a tecnologia por meio de várias dinâmicas de aula que são inovadoras. Então, por exemplo, eles fazem muita pesquisa no computador e trazem os conteúdos online para ser debatidos em classe. Então é basicamente sobre como essa relação tem se aprofundado e o que isso traz de benefício para a gente. E aí, Vinícius, tudo bom? Fala um pouco da sua matéria, do seu tema e do intuito dela, por favor. Bom, a minha matéria eu falo sobre o número de mulheres que tem aumentado jogando videogame, né, as mulheres gamers, porque já é a maioria, mais de 50% dos jogadores são mulheres. E o que me motivou foi uma matéria que eu vi, que uma mulher ela bateu o recorde de Street Fighter no Xbox, e com isso ela foi vítima de muitos ataques de discurso de ódio, falando que videogame era coisa de menino, coisa de moleque, essas coisas, e acho que isso não tem mais cabimento nos dias de hoje. Como a gente já pode ver, né, igual eu falei, mais de 55% dos jogadores hoje são mulheres, então todo mundo tem o direito de jogar e, meu, discurso de ódio é uma coisa que é muito do passado, hoje a gente já não pode mais ter isso. E acho que eu queria mostrar o intuito mesmo que videogame é assim, coisa de moleque e coisa de menina, e todo mundo tem que jogar e se divertir e acabar com esse conservadorismo que tem na tecnologia. E aí, Maria Clara, tudo bem? Fala um pouquinho do seu tema e do intuito da sua matéria, por favor. Bom, a minha matéria chama meuemprego.com.br e é sobre uma coisa que aflige muito nós estudantes, né? Que é a busca por um estágio. E como isso encaixa na tecnologia? Bom, ninguém mais fica imprimindo currículo e jogando embaixo da porta das empresas. A gente já tem portais para isso. E eles não só permitem que a gente encontre o nosso estágio perfeito ou o estágio que cabe pra gente ali na hora, como ele faz você também ter uma visualização mais profissional na internet. E isso pode ser um pouco complicado se você tiver um comportamento, como eu vou dizer, um comportamento não muito adequado nas redes sociais. Então é sobre isso que eu discuto. Sobre a facilidade e dificuldade de você encontrar um bom estágio na internet e sobre o seu perfil como pessoa e como funcionário de alguma empresa ou candidato a alguma vaga. Fala, João, invertendo aqui um pouco os papéis. Me conta um pouco sobre a sua matéria, o que você pensou sobre ela, conta aí pra gente. Eu fiz uma matéria sobre a mudança no comportamento e na interatividade entre os usuários e os artistas, principalmente os artistas, nas redes de streaming e, sobretudo, o Spotify, que foi a rede de streaming que eu abordei mais. Para isso, eu entrevistei um DJ e uma cantora para falar um pouquinho mais sobre isso. Aí também pesquisei a fundo sobre podcasts, sobre streaming, essa nova tendência musical, ao menos. E é isso aí, valeu! E aí, Arthur, tudo bem? Fala um pouquinho pra gente da sua matéria, qual o tema dela e qual o intuito que você fez para escrevê-la. Bom, é isso, tudo bom? Então, a minha matéria é sobre o desenvolvimento intelectual das crianças utilizando a tecnologia. Cada dia mais vemos nas ruas, na nossa família mesmo, em todos os lugares, as crianças usando tablets, celulares, tudo para desenvolvimento intelectual, né? Ou até, muitas vezes, as mães as utilizam para distrair a criança e ter um momento um pouco mais calmo, digamos assim. E o uso dessa tecnologia pode ser muito usado tanto positiva quanto negativamente. Eu falei desses dois lados na minha matéria, confiram lá.